e amém. Sabe, nos últimos dias Deus tem falado muito comigo acerca de um tema específico: o poder da nossa palavra. O poder daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pronuncia. Há um efeito contrário. Tudo aquilo que você fala, há um efeito depois disso. E uma coisa que me chama a atenção nisso é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou segundo aquilo que Ele é. E a palavra cristão vem do termo pequenos cristos, ou seja, aquilo que Jesus fez aqui na terra, aquilo que Ele praticou. Ele mesmo disse que nós também podemos fazer, e obras maiores ainda que as dele. Então, nós precisamos entender isso nesses últimos dias. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos entrar num tempo de amadurecimento em algumas áreas da nossa vida. Principalmente aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pronuncia. A Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é grande. Deus, Ele criou todas as coisas. Ele poderia ter criado o mundo com um estralar de dedos, porque Ele é grande. Ele é poderoso. Ele podia ter criado o mundo por um sopro. Mas a Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, haja luz. E disse. Então assim, como eu falei para vocês antes, Ele poderia ter soprado, sem liberar uma palavra sequer. Porque Ele sabia que estava no desejo do coração dele de criar o mundo, de criar o ser humano, de criar tudo que há na terra. Mas Ele disse, haja. E uma coisa que me chama a atenção nisso tudo é que a nossa voz, cara, ela tem um impacto tremendo no mundo espiritual e no mundo físico também. Estão comigo? Estão entendendo? Que possa vir a ser preciso possível para vocês nessa noite. A nossa voz, ela é um instrumento de Deus muito importante e poderoso em nós. Para quê? Para nos comunicarmos. Para se comunicar uns com os outros. Se você for olhar na Bíblia, você vê o tanto que a nossa voz é importante, tanto que a comunicação é precioso. Quando Deus criou o homem, todo mundo conhece a história da Torre de Babel? Que eles decidiram no coração deles criar uma cidade, e essa cidade alcançar o céu. Olha que fantástico. Deus lá de cima, Ele viu aquele povo, o que aquele povo estava fazendo. A intenção do coração deles. E Deus disse consigo mesmo, eu vou ter que parar esse povo. E ali a Bíblia diz que Deus começou a dividir as línguas. Agora eu te pergunto para você, se Deus não tivesse dividido as línguas daquele povo, aonde eles iriam chegar? Através do que, querido? Através da comunicação. Quando Deus dividiu as línguas, eles pararam de se comunicar, pararam de se entender. Amém? Estão junto comigo? Mas mesmo assim, depois de um certo tempo, a Babilônia se tornou o maior império do mundo. Mesmo Deus confundindo as línguas, eles ainda se tornaram o maior império do mundo. Então entenda o quanto é importante a comunicação. Eu e você falar. Não somente comunicação, mas também em orações e louvores a Deus. No céu, a Bíblia diz que os anjos, desde a eternidade, cantam santo, santo, santo. És o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia cinta em dizer, eles dizem, eles pronunciam. Cara, eu preciso que você entenda o poder que você tem na sua língua. Naquilo que você fala para os seus filhos, aquilo que você diz para a sua esposa, para o seu marido, etc. No seu ambiente.
diário. Entenda isso. Nela existe um poder muito grande, e cada dia que passa, nós precisamos usá-la com sabedoria, com prudência. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, você que tem a Bíblia, abre aí para a gente poder ler, acompanhar certinho, todo mundo junto. Provérbios 18, 21. 21. Aleluia, Jesus. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então eu entendo que a Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua, estão no poder das nossas palavras, daquilo que a gente diz. E muitas das vezes, por não saber usá-la de forma adequada, de forma prudente, a gente acaba matando o nosso próximo. Com um tom a mais que o normal, como uma palavrinha a mais que você disse para sua mãe ou para seu pai quando você está bravo ali, aquele escorregãozinho, sabe? Ou com a sua esposa, com seu marido, e mais ainda, com as pessoas que estão no mundo aí fora. Porque eu e você estamos aqui dentro, ouvindo uma palavra do Senhor, amém, glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que não conhecem, ou talvez conheçam, e precisam de uma palavra só de você, ouvir de você, para que a vida delas sejam transformadas. Sabe, a Bíblia diz, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E sabe quem é a palavra de Deus, querido? Sabe quem é o verbo que estava desde o princípio e se fez carne por mim e por você? Jesus. Sabe, nós precisamos caminhar em cima daquilo que Ele disse, daquilo que Ele nos deixou. E quando nós estamos cheios dEle, da palavra de Deus, nós manifestamos eles. Nós manifestamos aquilo que Ele é, o caráter de Deus. Aquilo que quando uma pessoa chegasse com algum problema diante de mim, e expôs esse problema, eu ia pensar: Senhor, o que você faria nesse momento? O que a sua palavra diz acerca disso? A gente acabou de ler aqui, em Provérbios, versículo 21, capítulo 18, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. No versículo 20, um pouco para cima, diz assim: o homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos dos seus lábios se fartarão. Sabe, aquilo que você semeia, através da sua língua, maldizendo uma pessoa, além de orar por ela, criticando ela, de alguma forma ou outra, além de dar o ombro para ela, e abraçar a causa dela. Sabe, tudo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Isso é fato, é lei da semeadura isso, querido. E o que me chama a atenção, e o Senhor me faz uma pergunta a nós, principalmente a mim nessa noite: do que você tem se fartado? O que você tem liberado até aqui? Cara, é tão difícil refrear a nossa
que você tem se alimentado, querido, nesses últimos dias? Sabe, a nossa língua, você vê como é que ela é, cara. Ah, Jesus, ela nos denuncia. Porque a gente pode estar sentadinho no banco, bonitinho assim, ou aqui em cima tocando e cantando, glória a Deus por isso. Mas uma hora ou outra você solta alguma pérola, e as pessoas à sua volta vão saber se você é ou aparenta. Do nada você solta uma pérola. E diariamente, as pessoas que estão à nossa volta, elas sabem que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos, que nós somos crentes. E você querendo ou não, querido, os olhos do mundo estão virados para você. Você querendo ou não, isso é fato. Isso é fato. E uma coisa salta no meu coração acerca de tudo isso. E o Senhor pergunta para mim essa noite: olha, Lucas, que tipo de testemunho você tem deixado lá fora? Que tipo de palavra você tem pronunciado no meio da sua rodinha circular? Em Salmos capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não está escrito lá isso? Amém? Me ajuda aí, gente, por favor. Deixa eu ler aqui esses salmos. Salmos capítulo 1, verso 1 em diante. Opa. Espera que eu vou chegar lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, e ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e tudo quando fizer prosperará. Aí tem assim, ó: não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas os ímpios conduz à ruína. Que tipo de pérola, querido, aí você tem soltado no nosso dia a dia, as pessoas à nossa volta? Que tipo de testemunho nós estamos dando a ela? Sabe, há um tempo da igreja amadurecer acerca disso. Há um tempo de amadurecimento, e esse tempo tem que chegar, cara. Esse tempo tem que chegar. E mais ainda, a nossa linguagem, o nosso jeito de falar, influencia. Você sabe disso ou não? Influencia. E aí que está o cuidado disso tudo. Que tipo de conselho nós estamos ouvindo? Que tipo de pessoa nós estamos ouvindo? E o que isso tem causado? O que isso tem gerado em nós? E o que os nossos conselhos têm gerado no nosso próximo? Sabe por quê, querido? Porque quando Jesus foi preso, e eles transferiram Jesus, algumas pessoas chegaram a Pedro e começaram a questionar ele, dizendo: olha, você é um deles. Não sou não. Você conhece ele? Não, eu não sou. E algo muito importante salta dentro de mim acerca disso tudo.
Uma mulher chega para Pedro e fala assim para ele: olha, você é um deles, porque você falha semelhante a ele. Pedro caminhava com Jesus, e a linguagem, o jeito de falar de Jesus, acabou sendo transferido a Pedro. Eu caminho com o Vinícius já faz 1 ano e pouquinho, desde quando eu estou aqui na igreja, 2 anos. Tem muita coisa que ele fala e quando eu me pego, eu começo a falar também. Por que, escrito? Porque isso influencia. Aquilo que você diz, aquilo que você libera, tem o poder de influenciar pessoas. O que e quem nós estamos influenciando? E a quê? Jesus disse o ide para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. E o pregar vem da onde? Da fala. Estão vendo o quanto importante é a nossa fala? O quão importante é as nossas palavras? Uma coisa que me chama a atenção é que no final dos tempos nós vamos julgar, vamos ser julgados pelas nossas obras. Pelo que a gente fala, pelo que a gente libera, o que a gente está construindo nas pessoas. Principalmente no que a gente fala. Principalmente, cara. Principalmente. E o mais importante de tudo isso, o que nós temos gerado nas nossas famílias, nas nossas casas, no ambiente onde a gente mora. Que tipo de palavra nós temos liberado lá dentro? Porque o ministério base de todo homem, de toda mulher de Deus, é a sua casa. É a nossa família. O que nós temos construído lá dentro? Será que é um ambiente de discórdia? Um ambiente de xingamento? Um ambiente de mentira? Ou um ambiente de paz, de alegria, onde só de você respirar você sente Deus ali? Qual tem sido o ambiente da sua casa? Que tipo de palavra nós temos liberado lá dentro? Aí por várias vezes nós passamos por dificuldade em alguma coisa lá dentro, passamos por algumas lutas, aí o que a gente faz? É culpa do diabo, é culpa do cramunhão, é culpa dele. Ai meu Deus, que prova, Jesus, que prova. Coisa de Satanás isso. Não, não é, querido. Aí quando a gente começa a cansar de falar de Satanás, a gente começa a murmurar contra Deus. Fala: Senhor, por quê? Eu tenho dado dízimo, Senhor. Eu tenho ido na sua casa, Senhor. Por que, Deus? Querido, deixa eu falar algo sobre a sua vida nesse momento. Satanás é um derrotado. Amém? Você crê nisso? Não. Amém? Você crê nisso? Satanás é um derrotado. Satanás, pela palavra, já está debaixo dos seus pés. Deus já te deu autoridade sobre eles. Sobre ele e seus demônios. Eu fico imaginando Satanás lá no inferno, falando: mas não estou fazendo nada. É culpa de Satanás. E ele olha de lá de baixo: cara, o que eu estou fazendo? Sabe? Como eu já disse aqui, vou repetir novamente. Tudo que a gente libera na nossa casa, no nosso meio, há algum efeito contrário. Há algum efeito contrário, cara.
É a lei da semeadura. E a sua casa, o ambiente dela vai ser julgado pelo aquilo que você é lá dentro. Se for um ambiente de mentira, de discórdia, de briga, vai à ruína mesmo. Porque a gente entende como igreja do Senhor que isso tudo dá legalidade para Satanás. O tanto de casos que a gente vê de pessoas, famílias destruídas, desestruturadas, porque deu um espaço para Satanás entrar. Cara, de pessoas de dentro de igreja. Pessoas de dentro da igreja. Muitas das vezes, nós somos como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, 13 a 14. Que diz assim, Romanos 3, 13 a 14, se você quiser anotar aí depois. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha e áspides está debaixo dos seus lábios. E a sua boca está cheia de maldição e amargura. Eu te pergunto nessa noite, querido, mesmo pergunta que Deus faz aqui para mim. Como está o ambiente da sua casa? O que você tem construído lá dentro? E que efeito a sua casa tem gerado lá fora? Porque a partir do momento que a sua casa está estabelecida, causa um efeito lá fora. E as pessoas começam a ver diferença na sua família. Em Oséias diz 4,6: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então que hoje você entenda que a sua boca tem um poder. Na sua palavra há poder. Tanto para o bem, como para o mal. Tanto para influenciar as pessoas à sua volta, tanto para edificá-las, tanto para matá-las espiritualmente. Amém? Amém? Eu e você como igreja, que nós precisamos usá-la da forma correta. O poder que ela tem. Não para matar as pessoas, mas para edificar elas. Não para fazer fofoquinha. De um irmão para o outro. Não para destruí-las, as pessoas, um para com os outros. Eu ia chegar no Vinícius que falou: Vinícius, olha, você viu aquele irmão lá? Nossa, você viu que vestido feio? Você viu que maquiagem horrível? Você viu que roupa brega? E cabelo mal feito? Você viu aquele irmão lá? Meu Deus do céu. Estão entendendo? Mas sim para estabelecer Jesus nelas. Através da palavra de Deus. Mas sim para orar por elas. Para ajudar as pessoas. Opa! Amém? Uma coisa que me chama a atenção é que quando nós falamos da palavra de Deus para as pessoas, quando nós começamos a discipular elas, conversar com elas acerca da palavra de Deus, nós liberamos Jesus, cara. Uau! Nós liberamos as virtudes de Cristo. Você sabia disso? Quando nós ministramos alguma pessoa em aconselhamento e começamos a falar da palavra de Deus para ela, nós liberamos Jesus. Porque em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14,
Abra sua Bíblia comigo, amém? No Evangelho de João, eu tenho que lançar isso sobre o seu coração. No Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Amém? Todos acharam? Estão procurando? Amém? Capítulo de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Até aqui no versículo 5, depois começa a falar de João, e que João deu testemunho dele. Então no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus criou o mundo, Ele liberou o haja. Era Jesus, cara. Jesus é a palavra, quando os usamos da forma correta. Quando eu e você aconselham uma pessoa, volto a repetir, nós liberamos Jesus a ela. E não tem como ela receber Jesus e a sua vida não ser transformada por completo. Não tem como, não existe como. Entenda que quando você fala, que quando você prega, quando você ministra alguém, quando você canta, você libera Jesus às pessoas. Ou você pode liberar Satanás também, você escolhe. Com mentiras. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Está vendo como é sério isso? Está vendo como é sério isso, cara? O quão risco a gente tem de o Senhor vir nos buscar e não chegar a nos levar com Ele por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Você percebe isso? Sabe quando a gente entende, passa a entender tudo isso, que quando a gente libera uma palavra para aconselhar a pessoa, a gente pode liberar Jesus. A gente pode liberar virtude. Mas quando a gente libera qualquer outra palavra que não seja essa aqui, a gente pode liberar qualquer outra coisa que não é Ele. Isso nós temos que entender que quando a gente usa a palavra, o fato da gente poder falar, da gente poder se pronunciar da forma correta, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. No ambiente que a gente convive, na nossa família, no nosso trabalho. Porque a palavra nada mais é do que um start para que Deus possa vir operar sobre nós. Nós precisamos entender que uma palavra alinhada com a vontade de Deus, com uma oração alinhada com o desejo dEle para nós, alinhada, é milagre, cara. É bênção, cara. Quando em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10, vai narrar a história de um centurião de Cafarnaum. Um homem que tinha servos sobre o seu comando.
um homem poderoso. E a Bíblia diz que um dos seus funcionários morre, um dos seus servos morre, e ele tinha grande amor por aquele servo. E ele escuta falar, ele ouve falar que Jesus estava passando por ali. E quando ele escuta falar que Jesus estava passando por ali, ele manda anciões ir ter com Jesus. Vamos abrir lá. Em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Versículo 2: um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. E o centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe com instância, dizendo: é digno que lhes conceda isto? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou na sinagoga. Versículo 3: o centurião, pois, veio falar de Jesus, pedir-lhes que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram junto a Jesus, rogavam-lhe com instância, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque amas a nossa nação, e ele mesmo nos edificou na sinagoga. Lá ia Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou um centurião uns amigos a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Dize somente uma palavra. Uma palavra que o Senhor disser, eu creio que o meu servo será curado. Uma palavra. Ah, mas era Jesus. Era Deus. Em Atos 16, 22 a 34, vai narrar a história de Paulo e Silas. Depois de ele terem pregado a palavra do Senhor, apareceu um homem e começou a falar: olha, esses homens aí são homens de Deus. Esses homens aí são homens diferentes, servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação do Senhor. E por vários dias eles seguiam Paulo e Silas e começavam a dizer isto: esses são homens do Deus Altíssimo, e eles anunciam a salvação do Senhor. E Paulo ficou perturbado da palavra do Senhor, e Paulo virou para ele e expeliu o demônio que existia na vida dele. E os homens daquela época usavam aquele cara como uma espécie de vidente, pelo poder que o demônio tinha na vida dele. Ou seja, o demônio saiu, o dinheiro parou de chegar. E a Bíblia diz que eles perseguiam Paulo e Silas e conseguiram colocar eles numa prisão. E antes eles foram torturados, açoitados, foram chicoteados, jogaram eles numa cela, amarraram as pernas deles e deixaram eles lá. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles murmuravam contra Deus. Era isso? A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles reclamavam daquilo que eles estavam passando.
Era isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam os hinos e cânticos ao Senhor. Cara, o poder estava na mão deles. Eles podiam por muito bem criticar, murmurar, ficar bravo, mas não. Eles decidiram orar e cantar hinos ao Senhor. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles naquele fervor todo, as cadeias se abriram, houve um terremoto. As cadeias se abriram. E todos ali foram soltos. Todos ali ficaram libertos. Porque as grades que prendiam eles já não estavam mais de pé. Mas o mais importante, que operar um milagre como esse, mais importante que fazer um grande prodígio como esse, o que eles fizeram, é ganhar almas para o Senhor. A Bíblia diz que eles fugiram. Não. A Bíblia diz que eles ficaram lá. O carcereiro chegou desesperado lá, pensando que eles tinham saído, que eles tinham fugido. O carcereiro desesperado, aquele alvoroço todo, e Paulo grita: olha, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Não faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Versículo 29, de Atos 16 diz: tendo ele pedido luz, saltou dentre todo o trêmulo e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? Mais importante do que operar qualquer tipo de milagre, querido, é ver conversão de vidas. É ver almas se chegando ao Senhor. Você pode até, de certa forma, ganhar uma pessoa com o seu jeito de falar, o jeito de andar. Mas sem anunciar o Evangelho para ela, querido, sem apresentar Jesus para ela, não existe como. Porque eles não decidiram murmurar e nem reclamar da situação, mas sim abrir a sua voz e cantar hinos e louvores ao Senhor. O milagre aconteceu, eles foram libertos, o carcereiro e toda a sua família foi salva por uma escolha deles. E o mais poderoso disso tudo, e isso é o ponto que eu quero chegar como igreja com vocês nessa noite. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias com eles ainda, depois ele foi aceito ao céu, ou seja, ele foi com Deus. A Bíblia diz que a igreja andava numa só visão, num só jeito de pensar e num só jeito de falar. E a obra do Senhor começou a crescer grandemente. Grandemente. Jesus não estava mais ali, mas a Bíblia diz que eles andavam na mesma visão, no mesmo foco, com um só objetivo: de suprir os órfãos e as viúvas, e anunciar o Evangelho e as boas novas de Jesus. E até onde esse Evangelho chegou? Há mais de 2000 anos e 20, agora está acabando o ano 20, fechando mais um ciclo. Há
1020 anos atrás. Olha isso, cara. Aonde essa palavra chegou? Aonde esse evangelho chegou? Pelas escolhas deles. Pois eles decidirem abrir os seus lábios e proclamar as verdades do Senhor. E eles eram em 11 só, em 12 só. Agora imagina a nossa igreja, com 100 membros. Imagina nós com 100 membros, andando na mesma visão, andando na mesma linha de pensamento, focado em fazer uma só coisa, em cuidar de pessoas que precisam ser cuidadas e anunciar o evangelho do Senhor. Onde nós podemos chegar? E a palavra que testifica disso, em Josué capítulo 6, no versículo 16, vai narrar a história do povo que estavam marchando. Deus deu uma ordem para eles, olha, eles chegaram diante da cidade de Jericó, e Deus disse para ele, olha, marchem por 7 vezes, em volta da cidade. Na última volta, os sacerdotes vão tocar as trombetas, e vocês vão gritar, em uma só voz, em um só objetivo, e as muralhas vão ir ao chão. E o que aconteceu? Aos 7º dia, fechando a 7ª volta, os sacerdotes trombaram, tocaram as trombetas, e o povo gritou, o povo bradou, e as muralhas foram ao chão. O principal ministério nosso é a nossa família, como eu já disse aqui. E eu não sei como é que está o ambiente na sua casa, não sei o que você tem enfrentado lá dentro. Porque se nós, como cristãos, não conseguimos dirigir a nossa própria casa, como é que vamos dirigir a obra do Senhor? Então o primeiro sacerdócio nosso é lá dentro. Cara, você que é casado, você que tem uma esposa, um esposo, como é que está o ambiente da sua casa? Como é que está lá dentro? Pode ter a muralha que for lá. Se você e a sua esposa, ou você e o seu marido, alinhar os seus pensamentos com o de Deus, e começar a orar, persistir em oração, as palavras, junto com a fé, ela se torna uma dinamite do Senhor, cara. Entenda isso. Não importa o que Satanás tem feito lá dentro. Se você dobrar o seu joelho, você e a sua esposa, e orar com um só foco, com uma só direção, como um só corpo, não existe muralhas, nem dificuldades, nem enfermidade que possa suportar o poder que há em vocês, o poder que há em nós, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Nós temos autoridade de mudar o mundo, cara. Nós temos autoridade de mudar o nosso ambiente de trabalho. Nós temos autoridade de mudar a nossa casa. Não existe lugares difíceis. Não existe um lugar que você chega, olha, ali é difícil. Ali o crime, a prostituição, meu Deus, não existe, cara. Existem lugares que ainda não foi manifestada a glória de Deus. E cabe eu e você manifestar isso, botar para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós. Já está aí dentro, cara. Já está aí dentro. Então bota para fora. Bota para fora. A Bíblia diz que Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus ressuscitou mortos, ressuscitou. Jesus curou, trouxe a visão a cegos novamente, trouxe. Jesus levantou paralítico, levantou sim. Mas eu e você também podemos chegar lá. Eu e você também podemos chegar perto disso. A Bíblia diz que quando os apóstolos subiam para o templo,
paralítico, pessoas doentes. As pessoas levavam até a rua, até as calçadas, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse. E através, quando passava a sombra de Pedro, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas pela sombra de Pedro. Ah, mas era Pedro, Lucas. Pedro era um pecador igual eu e você, meu amigo. Pedro, quando o soldado foi prender Jesus, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele era impulsivo. Ele era descontrolado. Mas ele andava com Jesus. E as palavras de Jesus influenciou e transformou a vida dele. Estão entendendo isso? Pedro era impulsivo, estourado, mas as palavras de Jesus transformaram a vida dele. Fica de pé. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão no começo do ministério dele. Ele teve uma visão do trono de Deus, dos anjos voando e adorando a Deus. E ele, tendo aquela visão, ele pensou consigo mesmo: olha, como eu posso ver tudo isso, ver tanta maravilha assim? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e o meu povo onde eu convivo é impuro também. E diz a Bíblia que até ele voou um anjo com uma brasa de fogo e tocou na sua boca. E o anjo disse para ele: olha, os seus pecados são perdoados, e a impureza que está sobre os seus lábios é tirado agora. Eu não sei o que você tem liberado na sua casa, na sua família, no meio dos seus amigos, no ambiente que você convive, cara. Eu não sei. Mas eu só quero te lembrar de uma coisa. O poder da vida e da morte está sobre a sua língua. O poder de matar alguém espiritualmente está sobre a sua língua. E o poder de trazer alguém de novo à vida, de trazer alguém de novo à alegria da salvação, está sobre a sua língua também. Entenda isso. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Comece a falar com o Senhor agora, querido, nesse momento. Comece a se derramar na presença dEle. Fala: olha, Deus, me perdoa, Senhor. Se até aqui eu não tenho usado a minha língua como convém, Deus. Tenho falado coisas e praticado coisas que não agradam ao Senhor. Além de orar pelo meu irmão, eu tenho criticado ele, eu tenho destruído ele, Pai. E não foi para isso que nós fomos gerados, Jesus, mas sim para estabelecer o Senhor nelas. Ah, Jesus. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. E toca os lábios de cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, Pai.